Boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro, e nós vamos falar sobre as perspectivas para a política e para a economia do Brasil. Também vamos te contar um pouco sobre a abertura de novas vagas para a educação infantil aqui em Goiânia. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no canal do YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio e atrás está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome e a logo do programa e daqui a pouco aparecerão as nossas matérias, o nosso link ao vivo e também o nosso entrevistado. Mas para começar, a gente tem as nossas informações rápidas para te atualizar sobre as principais informações do Brasil. Bom, e o assunto inicial é política. A investigação sobre a participação de coronéis do Exército na tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 ficará a cargo do STF, o Supremo Tribunal Federal. Isso segundo uma decisão da Justiça Militar da União. De acordo com um inquérito que está sendo desenvolvido, 4 coronéis do Exército teriam elaborado, em novembro de 2022, depois das eleições, a Carta dos Oficiais Superiores ao comandante do Exército Brasileiro, para pressionar o general Freire Gomes, que era comandante da força, pressionar que ele aderisse à tentativa de golpe. Mas no fim do ano passado, o Exército relatou que havia indícios de crime militar nessa carta, com críticas indevidas e incitação à disciplina. Bom, também no final de 2024, alguns desses militares foram indiciados pela Polícia Federal no inquérito do golpe de Estado. Mudando de assunto, começa a valer nesta semana o novo salário mínimo. O valor subiu para R$ 1.518, um aumento de 106 em relação ao ano passado. O reajuste vai afetar a remuneração de 59 milhões de brasileiros que têm o rendimento ligado ao salário mínimo. Essa mudança foi aprovada no ano passado e está de acordo com a nova regra do Congresso Nacional de limitar a atualização do salário mínimo de acordo com o novo arcabouço fiscal. E agora um alerta: canetas de insulina, conhecidas aí da marca Ozempic, podem levar à perda de visão. O risco é aumentado para quem tem diabetes tipo 2. Essa informação foi dada por uma pesquisa desenvolvida na Universidade do Sul da Dinamarca. Ela avaliou que o uso do Ozempic mais que duplica a probabilidade das pessoas desenvolverem danos nos olhos. Essa pesquisa acompanhou mais de 400 mil pacientes. E os especialistas observaram que os casos de perda de visão subiram de 70 para cerca de 150 por ano nessa população avaliada que usava o medicamento. E para encerrar um balanço, apenas 27% dos brasileiros leu pelo menos um livro no ano passado. O fim do hábito da leitura envolve vários motivos, como, por exemplo, o tempo que a gente gasta em redes sociais e a falta de incentivo. A conclusão é de um levantamento do IPEC, o Instituto Inteligência em Pesquisas e Consultoria. Mais de 5.000 pessoas foram entrevistadas nesse estudo. E os principais motivos apontados para aqueles que mantêm o hábito da leitura são gosto pessoal, passatempo e busca por atualização cultural e conhecimentos gerais. Esse estudo indica que o Brasil perdeu, no prazo de 4 anos, cerca de 7 milhões de leitores de todas as idades, classes sociais e níveis de escolaridade. E agora a gente volta com a nossa série especial de entrevistas que está fazendo análises sobre esse ano de 2025 que acabou de começar. E agora chegou a hora de falar de política e economia. Isso porque nós vamos analisar o cenário nacional para esse ano.
E quem vai fazer essa análise com a gente é o Sérgio Castro, economista, que vai aparecer aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, Sérgio, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Conexões. Olá, Camila, boa tarde. Boa tarde, professor Diego e todos os ouvintes aqui da TV UFG. É um prazer estar aqui. Professor, antes da gente começar, peço só que o senhor faça uma rápida descrição física para o nosso público cego de baixa visão. Bom, tenho pele clara, olhos castanhos, cabelo e barba também castanhos e curtos, e uso óculos. Bom, para a gente começar, professor, desculpa, Sérgio, acho que é importante a gente falar a respeito dessas avaliações que o mercado tem feito sobre a economia brasileira. Muito tem se falado, né, na imprensa, em vários veículos, sobre muitas vezes essa avaliação está diferente do cenário que é apontado, né, por exemplo, de queda da inflação, de melhoria na empregabilidade dos brasileiros, né, a queda no desemprego. Como é que o senhor entende essas avaliações que muitas vezes são negativas, que podem fazer o cenário ser visto de uma forma diferente do que as pesquisas têm apontado? Na verdade, eu acho que nós estamos vivendo ainda e longe de minimizar isso, acho que isso tem se agravado, né, esse quadro de polarização política no Brasil, que leva a leituras, às vezes, totalmente descabidas da realidade, né? Quase de uma realidade paralela, e isso se expressa claramente hoje nas avaliações que o chamado mercado, né, que na verdade é o mercado financeiro, né, tem feito do governo e da economia brasileira nesse último ano, né, destoando claramente dos indicadores reais da economia, das avaliações feitas pelos organismos internacionais, né, que observam um ano de grandes avanços no Brasil. Nós tivemos, depois de baixo crescimento desde 2014, o Brasil cresceu esse ano 3,3%, foi um dos países que apresentou maior taxa de crescimento do PIB no mundo, com a taxa de desemprego em níveis historicamente muito baixos, de 6,1%, com aumento da renda real dos brasileiros, que chegou a quase 6%, a inflação, ainda que no finalzinho do ano esteja ficado um pouquinho acima da meta, está totalmente sob controle, mais ou menos nos seus níveis históricos, né? E recuperada já, em 2020, nós chegamos a mais de 10%, né, de taxa de inflação. Então, é um cenário extremamente positivo. É claro que nós temos dois indicadores que têm alimentado essa visão também do mercado, mas elas estão associadas à própria visão que se tem, que em economia nós temos uma coisa de que as expectativas elas são autorrealizáveis, né? Então, os dados que destoam, né, na economia nesse momento são o câmbio, né, com uma desvalorização muito grande do real, 26% ao longo do ano, e a taxa de juros, que está, além de continuamos com uma das taxas maiores do mundo, ainda está em elevação, né? Esses são os dois elementos de preocupação maior nessa nossa conjuntura. Sérgio, em relação a esses dois elementos que você apontou como complicados para a nossa conjuntura, né? As altas sucessivas nos juros, né, pelo Banco Central, e também essa desvalorização do real, o aumento do dólar, né? A gente está com o dólar gerando em torno de R$6. De que forma que isso pode impactar esse cenário positivo que a gente teve nos últimos anos, ou não deve impactar? A gente deve acompanhar esses próximos 2 últimos anos do governo Lula também com índices positivos na economia? Bom, primeiro eu preciso dizer que esses próprios resultados têm a ver com esse tipo de avaliação de expectativa criada pela grande imprensa e na própria avaliação do mercado financeiro, né? Nós tivemos esse ano um fortalecimento do dólar em termos globais, né? Isso se deveu à lentidão dos Estados Unidos em reduzir as suas taxas de juros e num momento de grande instabilidade econômica internacional. Então, há uma corrida, né, de recursos no mundo inteiro para os títulos da dívida
norte-americana, o que tem valorizado muito o dólar, além agora da eleição do Trump, que com as políticas anunciadas deve valorizar ainda mais o dólar. Então, tem havido uma elevação, em geral, das taxas de câmbio em favor do dólar no mundo inteiro. O caso brasileiro, ele destoa pelo percentual disso, né? Foi muito superior à média das outras moedas. Isso está estreitamente relacionado a todo esse clima que se criou, né, no mercado, de que o Brasil estaria à beira de uma crise fiscal e os riscos fiscais seriam muito elevados, né, o que levou a uma ação especulativa, né, que aumentou muito mais o valor do dólar do que nas demais economias. E, de outro lado, o Banco Central, exatamente no sentido de tentar conter essa que eles chamam de desancoragem nas expectativas, elevando as taxas de juros, tornando o custo do capital extremamente elevado no Brasil. Então, isso está relacionado exatamente a esse movimento, né? E, sem dúvida nenhuma, tem impacto, né? Tem impacto na própria inflação, né? Porque é feito essa ação da taxa de juros é feita supostamente para conter um processo inflacionário que está sob controle, né? Mas a própria elevação, sobretudo a elevação do valor do dólar, né? Ele acaba tendo impacto sobre a inflação. Por outro lado, a taxa de juros elevada e a promessa do Banco Central de mais elevação de juros ainda esse ano, né? Já se fala, se espera, né, de 14% até 15% na taxa de juros até o final desse ano. Essa é a pressão que tem sido feita pelo mercado. Então, isso tem também um certo efeito sobre as taxas de crescimento. Entretanto, o Brasil tem demonstrado uma grande capacidade de crescer apesar dessa taxa de juros, né, e das políticas, e o que mostra também um pouco a efetividade dessas políticas que têm sido feitas no campo do investimento, como a nova política industrial, a NIB, né, com incentivos muito importantes para o investimento em inovação. E, então, é possível que esse ano nós dificilmente vamos repetir o crescimento de 3,3%, mas ainda devemos ter um crescimento expressivo, né, mais do que vem sendo previsto aí pelo mercado, é a minha expectativa, e esses ganhos, né, no campo do emprego e tal, eles devem se manter. Tá certo, muito obrigada. A gente conversou com o Sérgio Castro, economista, falando então desse cenário da economia brasileira. Muito obrigado. Espero que a gente possa conversar em outro momento também sobre outros assuntos. Ok. Eu que agradeço. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Diogo. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem informações importantes para você que está esperando por vagas no CEMEIS e no SEIS, aqui da capital Goiânia. Então, acompanhe Conexões que você vai ficar sabendo uma novidade importante. Estamos de volta com Conexões de hoje, agora a gente fala sobre Goiânia. Isso porque a informação é que a Prefeitura abriu 1.500 novas vagas para a educação infantil. A ideia é que esse número atenda 15% da demanda da fila de espera. Para os estudantes novatos, a fase de pré-matrícula começou hoje. E para a gente entender melhor como é que funciona essa etapa, a gente vai conversar agora com a Janaína de Oliveira, que está aqui com a gente ao vivo. Boa tarde, Jana. Conta tudo aí a respeito, então, dessa pré-matrícula e desse aumento de vagas. Boa tarde a todos. Olha só, começou agora há pouco e a pré-matrícula só vale para crianças de até 3 anos que são novatas na rede municipal de ensino. Bom, meu nome é Janaína de Oliveira. Bom, a gente teve um probleminha técnico aqui com a Janaína, então deixa eu seguir com algumas outras informações.
Vou pedir, se possível, para a gente voltar um pouquinho para eu dar umas informações importantes aqui de Goiânia também, já que a gente não vai conseguir falar sobre o CEMEIS, mas amanhã eu tenho certeza que a gente vai falar sobre isso. Bom, a primeira informação importante é que a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito de Goiânia anunciou que vai retomar a fiscalização nas vias com a instalação de novos radares de velocidade e controladores semafóricos. Segundo essa pasta, o primeiro ponto contemplado será a Avenida Perimetral, no sentido leste-oeste. Em seguida, o destino das equipes será a Avenida Universitária. Bom, essa agenda faz parte de um cronograma previsto em um termo chamado de referência do edital de licitação, que estabelece a instalação de equipamentos para monitoramento de 602 faixas de tráfego aqui na capital, e isso nos próximos 12 meses. Por causa da complexidade do trabalho, ele será feito a partir da instalação de um equipamento por dia, sempre no período noturno, para evitar transtornos no trânsito. E depois da instalação, o Inmetro vai realizar a perícia e aferição para ver se os radares estão funcionando bem, e eles começam a funcionar dentro de mais ou menos uma semana. Bom, a Jana voltou aqui para falar com a gente, então vamos rapidamente falar então. Jana, como é que vai funcionar essa pré-matrícula? Exatamente, Camila. Boa tarde a todos. Começou há pouco tempo e a pré-matrícula só vale para crianças de até 3 anos de idade, viu? Novatas na rede municipal de ensino. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Seguindo, desde meio-dia, pais e responsáveis já estão fazendo a pré-matrícula. São 2 etapas, olha só. Primeiro, a família deve cadastrar a criança no site da Secretaria Municipal de Educação. Em seguida, depois que tudo for confirmado, a família deve ir até a escola selecionada para entregar todos os documentos. Para aqueles da fila de espera, a Prefeitura anunciou que abriu 1.500 vagas extras. Isso significa 15% do total de 10 mil crianças que estão esperando por uma oportunidade na educação infantil da capital. A meta é de 10 mil novas vagas até junho deste ano. Para isso, os horários serão reajustados e os CEMEIs da capital vão ser adaptados para atender mais estudantes. Além disso, cerca de 3 mil novas vagas vão ser ofertadas em espaços locados em igrejas evangélicas. Já o caso de obras paradas ainda está sendo analisado pela equipe da Prefeitura. Camila. Uma boa informação, Jana. Muito obrigada pela sua informação de hoje. A gente continua acompanhando, claro, essa falta de vagas no CEMEIS, se elas vão ser resolvidas, se essa falta de vaga vai ser resolvida, nos próximos anos. Pelo menos, então, mais 1.500 novas oportunidades para que as crianças frequentem, então, a educação infantil. E uma coisa que não é muito positiva não, viu? A cobrança da taxa da limpeza urbana, ou a taxa do lixo, já tem data para começar aqui em Goiânia. A conta já começa a chegar a partir do dia 1º de abril, o dia da mentira, mas a conta não é mentira não. Bom, ainda não foi estipulado quanto cada contribuinte vai pagar, mas já se sabe que a cobrança pode variar de R$ 258 a R$ 1.600 por ano. O goianiense que tem um imóvel com valor de até R$ 173 mil está isento do pagamento da taxa do lixo. Bom, e as regras para esse novo imposto ainda estão sendo discutidas e serão divulgadas por meio de decretos. Bom, para a gente finalizar, tem uma última informação que também não é muito positiva e a gente vai voltar a falar dela amanhã também, é que nesse ano o bolso dos deputados estaduais aí vai ter mais dinheiro, alguns deles. Isso porque a partir desse ano, R$ 11 mil serão somados aos salários dos parlamentares em 6 tipos de cargos de liderança na Assembleia Legislativa. Esse valor se refere a um auxílio que foi aprovado em dezembro do ano passado, ali no apagar das luzes. Cada um dos políticos recebe mais de R$ 34 mil já. E com esse novo valor, que deve ser adicionado a partir de agora, a remuneração sobe para R$ 46 mil por mês. Isso ultrapassa o teto do funcionalismo público, que é o limite que um servidor pode receber aqui no Brasil. O limite hoje é de R$ 44 mil, mas os auxílios e outros tipos de benefícios não contam para essa regra do teto. Bom, agora a gente tem um encerramento, a gente vai para o nosso encerramento, e tem um pedido para você, uma dica. Participa do nosso programa, manda sua sugestão, seu vídeo, sua crítica. Ao nosso WhatsApp aqui na tela, 629-9181-1406. Você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais.
A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X. Em cada rede a gente posta conteúdos diferentes e você também pode participar com a gente. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e te convidando a estar novamente com a gente amanhã, meio-dia, aqui na TV UFG. Grande abraço, até mais, tchau, tchau!